Olha eu de novo, né? Depois de um tempinho aqui na correria, mas estou de volta para a gente falar novamente sobre a doTERRA, né? Você sabe o quanto que essa empresa é maravilhosa, o quanto que esses óleos essenciais são poderosos nas nossas vidas. E só quem sabe, só quem vive a doTERRA, só quem experimenta a doTERRA sabe do que eu estou falando. Altamente qualificável para nos auxiliar na promoção de mais saúde, de mais bem-estar. Mas a gente precisa, claro, ter uma rotina para que a gente possa realmente desfrutar de seus benefícios. Por mais que seja uma medicina natural, né, alternativa, a gente sabe que a aromaterapia, ou se você não sabe, vai saber agora, que a aromaterapia ela tem que ser contínua, justamente por ser natural. Então, os seus efeitos podem auxiliar bastante em momentos de crise, como vocês já sabem aí um pouco da minha história. Pode sim, e auxilia muito, ao menos comigo, vai depender de cada caso, tá bom? Porém, quanto mais a gente utiliza em nosso dia a dia, também serve como prevenção. Então, a aromaterapia não é para você utilizar um óleo essencial de balance, por exemplo, que nos auxilia bastante na questão do nosso aterramento, a trazer a consciência para aqui e para agora, na nossa conexão com a Mãe Terra. Então, não é simplesmente em um momento de crise que eu vou utilizar o óleo essencial balance e que ele vai sempre fazer efeito. É preciso ter uma rotina. Então, eu preciso utilizar o balance, por exemplo, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem problemas de ansiedade generalizada, enfim, e outras questões. Para quem tem aquele caráter esquizoide, o que é que vem a ser o caráter esquizoide, Ana? Aquele caráter da gente fica muito no mundo da lua, como se fala, naquele mundo, no mundo espiritual, onde a gente dissocia bastante, a gente não tem um ancoramento ideal e saudável à Mãe Terra para viver em equilíbrio, mundo físico e mundo espiritual. Então a gente precisa dar importância a isso. E aí vem a nossa conexão do nosso chakra básico, que é justamente a conexão com a Mãe Terra. Então não é simplesmente utilizar o óleo essencial balance e pronto, no momento de crise me ajudou bastante e passar dias sem utilizar, né? Então qual é a dica, Ana? O que é que você fala sobre este balance, por exemplo? Utilizar todos os dias quando acordar. Como eu falei, o caráter esquizoide é aquele que fica muito voando, muito no mundo espiritual, que não quer ancorar por algum motivo, e a importância do autoconhecimento que eu sempre venho falando para vocês. Então, algumas gotinhas do balance, 2 ou 3 gotinhas diluído, melhor ainda, na sola dos pés quando você acordar. Que aí quando a gente acorda, quando a gente está dormindo, o nosso espírito vai lá para os encontros espirituais e o nosso corpo permanece em sono profundo. Quando a gente acorda, há uma reconexão, digamos assim. Então é importantíssimo que a gente faça, que a gente busque auxiliar mais ainda essa conexão, intensificar, digamos assim. Então o balance pode sim auxiliar neste momento. Eu uso o balance todos os dias quando eu acordo. 2 gotinhas diluídas na sola dos pés para poder me auxiliar a ancorar. Vou resolver as minhas coisas iniciais, vou molhar o jardim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se colocando a meia, melhor ainda, porque a meia vai abafar um pouquinho, digamos assim, e vai auxiliar para que a gente possa absorver através da sola dos nossos pés mais rapidamente, por mais tempo, o óleo essencial. Bem assim como o óleo vegetal, como eu falei, diluído melhor ainda, com o óleo vegetal. Eu uso o óleo de coco fracionado da doTERRA, tá bom? Então, passa na sola dos pés, coloca uma meiazinha e vai fazer suas coisas. Depois você vai tomar seu banho, vai começar o seu dia, vai trabalhar, vai estudar, enfim. Mas é muito importante que a gente utilize todos os dias o balance para quem tem essas características, como eu falei, características esquizoides. Sim, voltando. Durante o dia, pode utilizar também tranquilamente. Ana, durante o dia eu fiquei meio assim, fiquei meio dispersa, pode utilizar. Inala o balance, ele é delicioso, tem um aroma herbáceo, um aroma terroso, justamente pela conexão, para nos auxiliar na conexão com a Mãe Terra. O balance é um mix de óleos essenciais que voltados para esta contribuição, digamos assim. E aí durante o dia, tô me sentindo assim, Ana, novamente, balance de novo, balance de novo, balance novamente. Ao dormir também é muito interessante que a gente passe um pouquinho na sola dos pés. E como eu sempre falo, também pontos de absorção, pulsos, atrás das orelhas, também pode passar um pouquinho nas têmporas, maravilhoso. Outro óleo essencial que eu amo bastante, frankincense. Ele é incrível para nos auxiliar. O frankincense tem um poder que pode nos auxiliar. Ana, por que você sempre fala pode? Porque vai depender de cada caso, né? Cada caso é um caso, cada quadrado no seu quadrado. Mas é uma realidade. Então, o que eu passo, a intensidade que eu passo vai ser diferente da forma como você passa.
Então, para mim, auxilia muito, para você pode não auxiliar tanto. Talvez você precise de mais de um balance com outro bergamota. Bergamota é muito bom para quem tem depressão, tá bom? Ansiedade também, enfim, depois eu vou falar um pouquinho dele. Então é muito interessante, para mim faz alguns efeitos, né? Eu tenho experiências com o Frank Size, cada um tem as suas experiências. Então vai depender do meu caso. A gente sabe que os aromas, o aroma dos óleos essenciais da doTERRA, eles são terapêuticos. Óleos essenciais são terapêuticos quando eles são 100% puro, que é o caso da doTERRA, 100% puro. Então, por isso que eles são terapêuticos, por isso que está no ranking de vendas, né, desde 2008, quando a doTERRA foi fundada, justamente por sua qualidade e garantia de 100% de pureza testada, né, através do CPTG, que é o Certificado de Garantia e Pureza Testada, tá bom? Então, eu tenho as minhas experiências com o Frank Size e com o Balance. Você pode não ter as mesmas experiências que eu. Você não vai ter as mesmas. Talvez tenha até semelhantes, o que é normal, né? Então é muito interessante. O Frank Size é um ótimo óleo essencial também para nos auxiliar em momentos de meditação. Porque o Frank Size, ele tem esse poder de nos auxiliar na consciência, né? A auxiliar a abrir a nossa consciência, a expandir a nossa consciência. Então é um óleo maravilhoso para que a gente possa utilizar neste momento de meditação, né? Coloca aquela musiquinha suave, deixa rolar, coloca algumas gotinhas no difusor, maravilhoso. Ou faz a inalação. Melhor ainda, se for no difusor neste momento, aplica um pouquinho nos pontos de pulsação, sola dos pés também, tem por atrás das orelhas, pulso, para você ir sentindo o aroma, e coloca também umas 2 gotinhas no difusor para difundir. Coloca com mais 1 ou 2 do Balance para auxiliar também a estar na conexão, no equilíbrio, digamos assim. Ou do lavanda. Ao invés do Balance, você pode colocar 2 gotinhas de lavanda. De 3 a 5 gotas no difusor é o suficiente para que a gente possa vir desfrutar melhor dos seus benefícios. Então, é uma combinação perfeita o Frank Size com o Balance, tá certo? Para auxiliar nesse momento. E tô falando aqui do auxílio no nosso emocional, no nosso mental, no nosso espiritual. Mas vocês já mais do que já sabem que eles também são muito bons para questões de pele. O Frank Size, o Balance é mais um mix para questões emocionais, enfim, e outros pontos. Não passa o Balance no rosto, tá bom? O Frank Size é um dos mais vendidos junto com lavanda, melaleuca, para auxiliar em questões de pele também. Então, voltando aí ao objetivo com que eu estava falando, o foco, né, do nosso espiritual. Bergamota, como eu falei, os óleos cítricos, bergamota é um óleo cítrico, certo? Os óleos cítricos, eles têm um poder natural que auxilia bastante na elevação do humor, né? E aí, como eu falei, pode auxiliar, por quê? Vai depender de cada um. Vai depender da nossa intensidade, da nossa entrega ao óleo essencial, da nossa confiança. Então, eu preciso me entregar. Mesmo se você não se entregar, a gente sabe, por exemplo, se você alguém passa por você com um perfume que você ama, e você não sentia há um bom tempo, e aquele perfume pode lhe trazer lembranças. Então, bem assim é o aroma. Só que, melhor ainda, né? Porque o aroma dos óleos essenciais aqui não tem sintético, é um natural, vem direto da natureza, né? Então, os benefícios são ainda mais perfeitos, digamos assim, certo? Então, bergamota é muito bom para essas questões emocionais, depressão, ansiedade, tristeza, melancolia. Bergamota é um dos óleos essenciais que a gente tem que ter o cuidado de não utilizar aí para o sol, certo? Óleos cítricos você não pode passar na pele e ir para o sol. Então, você pode tomar algumas gotinhas, procura uma profissional aromaterapeuta, eu estou aqui para poder lhe auxiliar. Sou aromaterapeuta, você já sabe disso, para lhe auxiliar no modo de uso. Às vezes é necessário acrescentar algum, reduzir, enfim. É muito importante você ter um acompanhamento de um profissional aromaterapeuta, tá bom? Então, pode usar na ingestão, presta atenção, e você também pode usar na inalação. Imagine um óleo cítrico, né? O Wild de Orange, por exemplo, ele é considerado o óleo da alegria, né? Então, esse aroma cítrico dos óleos essenciais é maravilhoso, né? Tanto o lemon quanto bergamota com Wild de Orange, que são cítricos, no fundo tem aquele aroma adocicado, né? Então é maravilhoso. E aí são excelentes opções para que a gente possa auxiliar no momento de alegria. O Balance, como eu falei, no aterramento. O bergamota auxiliando aí na elevação do humor e na alegria, né? Podendo auxiliar em todas essas questões. E o Frank Size também nos auxiliar nessa questão de meditação, de acalmar, de ansiedade, assim como o bergamota e assim como o Balance também. Então, olha aqui, sinergia perfeita e poderosíssima para que você venha ter dias melhores e com equilíbrio, né? A conexão aí com a Mãe Terra
e com o nosso espiritual, o nosso divino, o nosso universo, que é extremamente importante. Então eu estou feliz por estar voltando aqui com vocês, falando com vocês novamente da doTERRA. Peço perdão por minha ausência esses tempos, mas realmente estava em muita correria, então eu tive que optar em dar foco em outro trabalho que eu estava finalizando para poder retornar com tudo aí na doTERRA. Então, cheiro enorme para todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Curta aí, compartilha esse vídeo, que tem muita gente querendo saber e tem muita gente, a gente sabe, nessa fase de pandemia, principalmente, buscando aí a espiritualidade, buscando se espiritualizar, enxergando a verdadeira importância da gente espiritualizar. E a aromaterapia e essa conexão aí com a terra, né, que vem da natureza, a aromaterapia, os óleos essenciais, são um meio, né, é um meio incrível, maravilhoso, para que a gente possa encontrar mais ainda, nos encontrar em nossa espiritualidade aí, nessa conexão divina com o nosso universo, com o nosso divino e com a nossa mãe terra, que é onde a gente vive. Nós estamos em terra, então a gente precisa viver, mas precisamos estar também dias com a nossa espiritualidade para que a gente possa evoluir como um todo. Então, fiquem todos com Deus, espero que você tenha gostado dessas informações. Qualquer coisa, pode me procurar aqui, Instagram, @Ana _Carla com C, _terapeuta holística. Fala comigo aí que eu tenho mais informações para lhe passar. Cheiro!